E assim, tem outras coisas, mas pro que é super subjetivo e pode dar punição independente do que você faça. Não interessa o que você faça, você está errado de alguma forma. Proibição a atos ou práticas que a. Limitem ou impeçam de forma direta ou indireta a participação de concorrentes em mercados nos quais eles atuem ou em mercados adjacentes. Então, mercado adjacente seria uma coisa mais ou menos parecida, alguma coisa ali. Então, assim, me explique detalhadamente o que é uma ação ou prática que limita ou impede, de maneira direta ou indireta, a participação de concorrentes em mercados. Eu não sei. Você não sabe. Quem escreveu essa lei não sabe. Mas eu posso pegar literalmente qualquer coisa que você faz e falar: isso aqui está limitando o seu concorrente a entrar. Isso aqui, de alguma forma, está dificultando a vida dele. E aí, em algum ponto, você pode pensar: tá, mas qual é a diferença entre eu ser uma boa empresa e me promover e tomar atos ou práticas que prejudicam os meus concorrentes? Porque uma acusação que é colocada muitas vezes com redes sociais, ou em redes sociais, ou com o Google, essas coisas assim, que é tipo, ah não, mas então se você for no Twitter e postar um link pro YouTube, isso vai desranquear o seu post porque você está promovendo um concorrente, certo? Então, isso vai fazer com que a pessoa saia do Twitter e vá para o YouTube, e o Twitter não quer isso, então ele vai desranquear um post do YouTube. Tá, isso seria a definição de um ato ou uma prática que impede a participação e tudo mais? Muito provavelmente sim. Tá, mas então eu tenho que dar espaço igual pro meu concorrente? Tipo, então se eu tenho uma loja de eletrônicos, ok? Eu tenho uma loja de eletrônicos, e chega um vendedor de outra loja. Ele entra na minha loja e começa a falar com o meu cliente. Oh, não, oh, mano, larga esse produto aí, que esse negócio aqui, esquece isso, olha o meu aqui. Eu tenho que deixar. Não, eu tenho que deixar o vendedor da outra loja entrar na minha loja, conversar com o meu cliente e tudo mais, levar ele pra lá, e eu tenho que ficar tipo, não posso atrapalhar a concorrência. Ah, não, mas é que tem empresas que são muito grandes e daí, porque elas não estão promovendo ou não estão nesse espaço, as outras não conseguem crescer. Tá, você está dizendo que elas têm que ser punidas por serem competentes. Porque essa empresa cresceu e o produto dela, o serviço dela é muito bom e tudo mais, se ela decidir não promover o seu concorrente, o que é plenamente o direito dela, ela vai ser punida por isso. E o concorrente dela, que é pior, vai ter que ganhar espaço ali dentro. Ah, mas se o concorrente for melhor, concorra. E isso é uma coisa que a galera fala, ah, não, mas isso aqui é impossível, porque não sei o quê. Gente, ó, se fosse impossível, o Instagram Reels não ia ter ido pra lugar nenhum, porque o meta de produção de redes sociais, até antes dos Reels entrarem, era o YouTube. E aí veio o TikTok, que em tese, né, não conseguiria crescer porque as grandes empresas monopolistas iam barrar isso, blá 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 blá. Veio o TikTok, cresceu pra caramba, e daí o Facebook, Meta, o gostosão na praça, o gigantão que supostamente poderia barrar o crescimento de competidores, teve que ir lá e colocar Reels e colocar um foco muito maior nisso e mudar muito como a plataforma deles funciona, para então conseguir competir com o TikTok, e o YouTube perdeu espaço nisso, tanto que depois eles colocaram os shorts para poder competir nisso. O que, pelos defensores dessa lei, é tipo uma completa impossibilidade. E você vive tendo redes sociais ou novos sistemas ou novas coisas acontecendo. Ah, mas não acontece o tempo todo. Isso é o que é chamado de falácia do Nirvana. Okay? Isso aqui, lembra quando eu falei lá no começo do vídeo que eu ia levar esses argumentos a sério como se eles fossem feitos seriamente? De novo, eu não estou dizendo que quem fez esse texto aqui acredita nisso. Ele não acredita. Isso aqui é feito para criar uma arbitrariedade para você ser punido. Agora, digamos que você caia nesse papinho aqui de que eles têm poder monopolista. O que você está dizendo é, eu gostaria de que outras empresas competidoras, redes sociais, blá, 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 fossem tratadas igualmente pelas já estabelecidas, porque senão elas vão ser afundadas, e a minha prova disso é que elas não crescem tanto assim. O contra-argumento é porque elas não são boas mesmo. Então o que você diria é, não, na verdade elas são boas, só que elas estão sendo prejudicadas por essas grandes empresas, tipo Google, Meta, Twitter, YouTube, blá blá blá, que estão não deixando elas crescerem. E a minha evidência para isso é que não tem tantas quanto eu gostaria. Entendem o que é uma falácia do Nirvana? Falácia do Nirvana é um termo econômico para quando você compara alguma coisa com a literal perfeição.
E aí, quando você percebe que essa coisa não é a literal perfeição, você fala: monopólio! Anticompetitivo! O governo precisa intervir e regular isso aqui, porque isso aqui não é o literal paraíso na Terra, segundo a minha definição subjetiva. Portanto, o Estado tem que ter poder sobre isso. Porque eu acabei de explicar com o exemplo do TikTok, depois mudando o Instagram, como um novo competidor entrou e mudou mercados. E você sempre tem empresas entrando e modificando essas coisas. O único argumento, e eu não estou exagerando, o único argumento sério, e eu estou colocando entre aspas sério, porque eu digo assim, eu não acho que está certo, mas é um que eu diria assim, você não precisa ser internado numa clínica psiquiátrica. O único argumento sério que você teria em resposta a isso é: mas eu gostaria que fosse mais. Ah, tá, tem o TikTok que entrou e mudou as coisas, e o Instagram mudou as coisas e tudo mais, e tem novos marketplaces entrando, e tem redes sociais que tem os seus nichos e tudo mais. Tipo, tem o Threads que apareceu, e depois tem o Blue Sky que entrou e flopou completamente porque é um lixo, mas enfim. Mas eu acho que, assim, apesar desses exemplos que você pode colocar, seu fascista, deveria ter mais. E o fato de que não tem mais do que eu gostaria é uma evidência de que essas empresas estão manipulando o mercado e prejudicando os seus concorrentes, e é por isso que o governo tem que ter poder discricionário de dizer para elas que elas estão prejudicando os seus concorrentes e punir elas por alguma coisa que elas não necessariamente fizeram. E se isso gera o risco de o governo ter poder de censura em cima de redes sociais, esse é um risco que eu estou disposto a correr. Por isso que eu digo sério. Esse é o argumento mais sério que pode ser feito em defesa dessa lei.